Fala, povo do meu canal. Então, o assunto agora é deslocamento de equilíbrio, só que trabalhar com pressão. Quer dar uma olhadinha? De olho na vinheta. Então, gente, deslocamento de equilíbrio. Eu já falei de concentração, de temperatura e pressão. Beleza? Lembrando que o único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura, né, bem? Isso é para você não esquecer nunca mais. Pressão, cara, o que você tem que tomar um cuidado? Que o sistema tem que estar gasoso. Isso é fato, brother. O sistema tem que estar gasoso. Tá bem, mas se tiver um líquido numa equação, eu acho que eu falei gasoso. Se tiver sólido, bem, pior ainda, nego. Ixi, a cinética é mínima. E depende da cinética química isso aqui. É equilíbrio dinâmico. Então não. Então, bem, por favor, tem que estar gasoso, somente gás. Volume maior e volume menor. É só lembrar das leis volumétricas. Se você aumenta a pressão, o volume diminui a uma temperatura constante para não mudar a constante de equilíbrio. Lembra disso, né? Único fator, blá, 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 chato, bem. Se você diminuir a pressão, vai para o lado de maior volume. Então você vai ter o maior volume e vai ter o menor volume. Gente, desculpa, mas isso aqui não é difícil não, hein? Não é, Binho? Vou te mostrar, olha só. Se você aumentar a pressão total do sistema, é você colocando uma calça, sabe? Tipo, ai, Binho, ai. Só que a zona de conforto é você ficar no menor volume possível. E tô de boa, porque tô com uma calça aqui, né, Binho? Encolheu, vácuo, mas... Agora, amigo, depois de um certo tempo começa a incomodar, porque você quer voltar ao equilíbrio. Então, Binho, se eu diminuir a pressão total, você abrir a calça... Oh, gente, como é bom o maior volume. Então, desloca para o lado de maior volume, sacou? Então, guarda isso, porque eu estou trabalhando com gases. Porque eu estou trabalhando com gás. E gás, ou você aumenta o volume ou diminui o volume, de acordo com a pressão, com uma temperatura constante, tá, Binho? Mas então você tem o seguinte. Aumentei a pressão, menor volume. Foi tranquilo, gente? Foi, Binho. Tá bem, como é que acontece isso? Vou te mostrar dois casos que são recorrentes numa prova, e importantíssimos. Pressão do sistema. Caso 1, onde você tem uma equação já devidamente balanceada e o sistema tem que estar gasoso. É o primeiro cuidado que você tem que ter. O sistema tem que estar gasoso. Tá bem, aí como é que funciona? Fácil. O número de mol vai se transformar em volume, porque você vai lembrar de Gay-Lussac, leis volumétricas. Quando você pega a uma certa temperatura e uma certa pressão, o meio, o número de mol se transforma em volume. Isso é estequiometria. Gay-Lussac. Lá das leis volumétricas, gente. Então, por favor, esse número de mol você pode chamar de litro. Não tem problema nenhum, porque vai estar na CNTP ou na CATP. 22,4 litros, 25, tu lembra disso? Então dá uma olhadinha em estequiometria que é importante, tá? Bem, então, 1 e 3. 1 e 3. Eu somando o número de mol, que é o número de partes que você tem, vão ser 4 volumes, que você pode chamar também de 4 litros. Bem, esse 4 volume vai ser o que tem mais espaço. Vai ser o que tem mais espaço. Sacou? Ou seja, meu amigo, quando você abre a sua calça, abriu a calça, ai, alívio. Bem, agora, chegou no produto, eu tenho 2 mols. Você pode chamar de volume sem problema nenhum. Pode chamar de 2 litros, amigo. Então você tem 2 de volume, que é o lado menor. É você apertando o meio, aumentando a pressão. Aumentei a pressão, vai para o lado de menor volume. Sacou? Então guarda isso porque gás você trabalha com volume, tá? Bem, é fácil, né? Fácil entender. Só encher um balão, volume. Eita! Vamos lá. Então, aumentei a pressão total, se liga nisso aqui, porque tem diferença, tá? Entre os dois. Pressão total e pressão parcial, tem diferença. Vamos lá. Pressão total. Se eu aumentar a pressão total, é você botando a sua calça, vai para o lado de menor volume. Ou seja, você vai aumentar o rendimento dessa reação. Lembra que eu falei que é trabalhar rendimento? Aumentei o produto, diminui o produto. É algo industrial. Vamos lá, bem. Então, aumentei a pressão total do sistema. Você desloca para o lado direito. Sentido direto, que é o produto. Foi de boa, gente? Binho, diminui a pressão, afrouxou. Abriu a calça. Ufa. Vai para o lado de maior volume. Foi de boa, senhores? Então, Binho, nesse caso, de certeza vem para o esquerdo. Perfeito? Você está diminuindo o rendimento e aumentando o reagente. Rendimento, produto. Rendimento, produto. São coisas iguais na prova, tá? E principalmente na química e no seu vestibular. Vamos lá, Binho. O caso 2. O caso 2 é interessante por quê? Porque se você pegar agora, contar 1 mais 1, 2 volumes. 2 volumes. Os volumes são iguais.
Se você aumentar a pressão, diminuir a pressão total do sistema, eu te falei que são coisas diferentes, se você aumentar a pressão, diminuir a pressão, o volume é o mesmo, gente. Não vai deslocar para lado nenhum. Então, atenção, por favor, quando os volumes são iguais, não desloca o equilíbrio. Beleza? Beleza. Bem, se tiver um sólido ali, aí você desconsidera esse cara. Se tiver um líquido, desconsidera esse cara. Já falei, é só gás. Ah, bem, agora entendi. Vamos lá, então. Aí você tem a situação da pressão parcial. A pressão parcial vai ajudar a deslocar esse equilíbrio aqui e todos os outros. Vamos de novo. A pressão parcial desloca esse equilíbrio e todos os outros. Só que aqui é mais específico em prova. Vamos lá então, bem. Como você tem os volumes iguais para a pressão total, não desloca equilíbrio, mas a pressão parcial serve como concentração, porque pressão parcial é diretamente proporcional à concentração molar. Claro, com uma condição adequada. Mas, respira, pressão parcial é diretamente proporcional à concentração. Para um pouquinho agora. Você vai voltar na aula de concentração, primeiro vídeo de deslocamento de equilíbrio, e diz assim, ó. Quando você aumenta a concentração ou adiciona, vai para o lado oposto. Quando você retira, desloca para o mesmo lado. Então, pressão parcial é a mesma coisa. Pressão parcial é diretamente proporcional à concentração. Vamos lá, bem. Então, nesse caso, eu vou conseguir deslocar com a pressão parcial, que é a pressão específica daquele gás, daquela entidade, daquela unidade. Perfeito? Vamos lá, bem. Então, você tem pressão de A2, está no reagente. Quando você aumenta, desloca para o lado oposto. Bem, eu aumentei e desloca para o lado oposto que você aumentou, ou seja, para o produto. Sentido direto, aumentando o rendimento. Então, pressão parcial desloca aquele sisteminha de mesmo volume. Eita, Binho, não sabia disso. Pois é, tá sabendo agora porque o Binho resolve. Nossa, clichê. Vamos lá, Binho. Diminuir a pressão parcial de A2. Diminuir a pressão parcial de A2 é você retirar. Aí você volta na aula de concentração, desloca para o mesmo lado que você retirou. Então, Binho, retirei, desloca para o mesmo lado que você retirou. De boa, gente? Fácil, né, Binho? Eu coloquei A2, mas nada impede você trabalhar com B2 e AB. E vamos lembrar, quando você adiciona alguém, esse alguém é consumido junto com outro alguém e forma um produto. Foi de boa, gente? Volta para a aula, tá? Binho, aula de concentração, claro, né? Então o que eu tenho que fazer agora? O básico. Deixe seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e, por favor, se inscreve no canal. Isso é uma força gigante. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora você respira um pouquinho, porque eu fui. O quê? Estou aqui. Também quero estudar. Eu quero mais.